Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos lá dar continuidade às nossas aulas sobre pontuação. Na última aula que nós tivemos de gramática, nós começamos a ver o uso do travessão e dos dois pontos, quando nós estudamos o discurso direto e discurso indireto, tá certo? Então, nós vamos ainda continuar nessa temática do discurso direto e indireto, mas nós vamos agora colocar aí nas nossas pontuações o travessão, dois pontos, ponto final e interrogação, tá? Na gravação, eu vou só explicar o uso dessa pontuação. E depois, na parte escrita, então, eu passo um resumo para vocês, tá bom? Então, para que serve a pontuação na língua portuguesa? Ela serve para duas coisas. Ela tanto serve para dar entonação. Por quê? Porque na fala a gente já utiliza a nossa própria voz para fazer as mudanças necessárias. Então, quando eu faço uma pergunta, a minha entonação muda. Por exemplo, José, você já foi à feira hoje? José, você já foi à feira hoje? José, você já foi à feira hoje? Então vejam, eu utilizei no final dessa frase, na escrita, 3 pontuações diferentes. Na fala, eu não preciso colocar aí pontuação, tá bom? A outra razão por que nós usamos pontuação é para dar pausas que tornem o texto compreensível. Então, se eu não colocar ali uma vírgula ou um ponto, eu não tenho como saber se a pessoa está dando continuidade, se ela está fazendo uma parada. Às vezes, o fato de não ter uma vírgula modifica totalmente o sentido, tá bom? Então, a pontuação serve também para isso, tá? E nós vamos ver, então, as principais pontuações, menos a vírgula, porque a vírgula é o caso de uma aula só para ela, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando é que nós usamos o travessão? Então, nós utilizamos o travessão antes da fala de um personagem. Uma pessoa vai falar no texto narrativo, então ali eu utilizo o travessão, tá? No início da fala do personagem. Eu também utilizo o travessão depois da fala do personagem, indicando que vai começar a fala do narrador na mesma linha, tá? Se a fala do narrador vem primeiro, ela vem num parágrafo e a fala do personagem vem em outro parágrafo. A gente já viu isso na aula anterior sobre travessão, tá? Se eu vou colocar o narrador para falar depois da personagem, então eu começo a fala da personagem com travessão, termino a fala da personagem, coloco outro travessão e indico a fala do narrador, tá bom? Então, exemplo. Maria perguntou, 2 pontos, parágrafo, travessão. José, você já foi à feira hoje? Agora eu quero fazer o contrário. Travessão. José, você já foi à feira hoje? Ponto de interrogação. Travessão de novo. Maria perguntou. Tá certo? Então, nesse caso aí, eu utilizo travessão indicando a fala de um personagem. O travessão também pode ser utilizado como para marcar uma explicação no meio da frase. Então, por exemplo, José, que era um homem muito atencioso, já tinha ido à feira. Então, José, travessão, que é homem muito atencioso, travessão, já tinha ido à feira, tá bom? Então, esses são os usos do travessão. Quando nós utilizamos o ponto final? O ponto final, na verdade, o nome dessa pontuação é ponto, mas nós também chamamos de ponto final, tá? Então, o ponto, ele é utilizado para encerrar uma ideia, tá? Ele pode ser utilizado no final de um parágrafo, como ele pode ser utilizado no final de uma frase, e eu posso continuar escrevendo na mesma linha, tá bom? Então,
O ponto, ele não demarca, por exemplo, emoção. O ponto, ele só conclui a fala de alguém. Ele faz o fechamento da fala, de uma declaração, de uma ideia, tá bom? Então, quando eu digo, por exemplo, os alunos responderam à atividade, ponto, certo? A gente chama essa frase de frase afirmativa, né? Ou frase declarativa. O que é uma frase declarativa? É aquela em que eu estou simplesmente transmitindo uma informação sem transmitir emoção, sem mudança de entonação na fala, tá bom? Então, os alunos terminaram a atividade, ponto. Então, a professora passou uma outra, ponto. Depois disso, ela fez a correção e todos foram para casa, ponto, tá certo? Então, o ponto final, ele encerra ideias, tá? Ele é presente nas frases declarativas. Quando nós utilizamos o ponto de interrogação, na minha opinião, é um dos pontos mais fáceis de usar. Por quê? Porque ele é utilizado para fazer perguntas. Então, se eu quero saber algo, se eu quero colher uma informação, ou se eu estou representando a pergunta de alguém, ponto de interrogação, tá certo? Então, por exemplo, os alunos já terminaram a atividade de hoje? É uma pergunta. Interrogação. Simples assim, tá bom? Vocês estão bem? Interrogação. Estão conseguindo entender a explicação? Interrogação. Para qualquer pergunta, interrogação, tá bom? Se for uma pergunta direta. Então, a interrogação é utilizada em frases interrogativas, tá bom? São aquelas frases em que uma pergunta está sendo feita. O outro ponto que nós também temos é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele também sugere uma entonação diferente, porque ele é muito utilizado para expressar emoções. Então, o ponto de exclamação pode expressar susto, medo, admiração, espanto, tá certo? Então, vamos supor que a Maria acordou às 5 da manhã e encontrou lá as frutas e as verduras em cima da mesa. Então, a Maria tomou um susto. Puxa, 5 horas da manhã. José, você já foi à feira hoje? Então, a Maria está fazendo uma pergunta e, ao mesmo tempo, ela está demonstrando espanto, por exemplo, certo? Você está caminhando na rua e, de repente, você vê que uma casa está pegando fogo e você grita, fogo, incêndio! Qual é a ideia que a gente pode expressar de forma escrita? Utilizando a exclamação. Então, o grito, a emoção, na fala, a nossa voz muda, mas na escrita não há como saber disso, a não ser que a gente utilize a pontuação adequada. E no caso dessas emoções aí, então, é o ponto de exclamação que vai representar, tá bom? E os dois pontos que nós já vimos anteriormente. Então, os dois pontos são utilizados em vários casos diferentes, tá? O caso que nós já vimos, ele é utilizado para anunciar a fala de alguém. Maria disse, dois pontos. E aí vem o que a Maria vai dizer, tá certo? Maria disse. Na outra linha, parágrafo, travessão. Puxa, é tão cedo e José já foi à feira, tá? A professora explicou, dois pontos, porque agora vem o que a professora vai explicar. Então, parágrafo, travessão, não copiem o conteúdo do formulário, ponto. Então, os dois pontos antecedem a fala de alguém, esse é um dos casos, tá bom? Outro caso de dois pontos é para anunciar uma explicação. Então, por exemplo, o Brasil é o maior país da América do Sul. Ele possui, aí eu vou dizer o tanto de territórios, etc e tal.
É uma nação bastante miscigenada. 2 pontos. Nela há povos de todos os lugares. Então, esses 2 pontos aí estão anunciando que eu vou explicar o que é essa nação miscigenada. Então, o que é uma nação miscigenada? É uma nação que tem povos de todos os lugares. Então, eu anunciei essa explicação utilizando os 2 pontos. Tá certo? Então, pessoal, é uma forma muito rápida aí de explicar o uso das principais pontuações. Então, só recapitulando, quais pontuações nós vimos nessa explicação? Nós vimos o travessão, o ponto, que também é conhecido como ponto final, a exclamação, a interrogação e os 2 pontos, tá bom? 2 pontos, como sinal de pontuação, a gente escreve separado com hífen, tá? 2, tracinho, hífen, tá bom? Então, por hoje, a explicação é essa, tá? Aí eu vou passar a explicação escrita para vocês terem aí onde consultar e as atividades, tá ok? Até a próxima aula, qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom?